Olá, sétimo ano A e B, como vocês estão? Eu sou a professora Núbia de Ciências. Então, vamos fazer agora a correção do provão de Ciências da segunda unidade. Eu vou ler aqui a pergunta, vamos discutir aqui a resposta e eu vou dando o gabarito para vocês. Primeira pergunta: chamamos de taxonomia a ciência responsável por fazer a classificação sistemática em categorias de diferentes áreas. Apesar disso, a palavra é mais conhecida dentro da biologia, onde é responsável por caracterizar os seres vivos em grupos baseando-se nas semelhanças que possuem. Nós temos aí uma imagem mostrando os 5 reinos: reino Animalia, Plantae, Fungi, Monera e Protista. A pergunta: é importante classificar os seres vivos para... Por que é importante classificar os seres vivos? Vamos ver aqui. Resposta correta, letra B. É importante agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças ou diferenças, facilitando sua identificação, utilização, proteção e seu estudo. Então, facilita muito agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças e também diferenças. Vamos à questão 2. Cada reino se subdivide em grupos menores, de modo que um mesmo reino pode conter vários filos. Cada filo contém várias classes, que cada classe contém várias ordens, que agrupam várias famílias, que abrangem vários gêneros, que incluem várias espécies. De acordo com as características apresentadas, indique o filo correspondente. Só uma observação. Nós temos, existem 9 filos, né? Nós estudamos sobre 9 filos. Então, vamos ver aqui a característica de cada um e aí nós vamos marcar a alternativa correta. Primeiro, corpo apresenta pequenos furos ou aberturas ou poros. Então, quem são eles? São os poríferos. Então, observando aí as questões, quais alternativas começam com poríferos? Pode ser a A ou pode ser a D, que nós vamos marcar. Vamos seguir aqui. Questão a número 2. Corpo mole, geralmente coberto com uma concha. Então, cordados? Não, né? Então, vamos lá. Moluscos. Moluscos, então, eu acho que vai ser a letra D. Por quê? Porque a primeira combina com poríferos, a segunda combina com moluscos. Vamos para a terceira. Corpo alongado dividido em anéis, isto é, segmentado. São os anelídeos, ó. Corpo dividido em anéis, anelídeos. E depois, por último, possui sistema nervoso, ou seja, um cordão dorsal dentro da coluna vertebral, que são os cordados, que nós pertencemos a esse filo aí. Então, resposta correta, letra D. Vamos à questão 3. Os animais são divididos em 2 grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados estão divididos em 5 grupos: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Mas eu quero que você marque, diga aí qual a única alternativa que não tem nada a ver com os mamíferos. São características dos mamíferos, exceto. Exceto quer dizer que 4 alternativas apresentam características dos mamíferos, mas tem uma, que é a que você vai marcar, que não está de acordo, não tem nada a ver com o grupo dos mamíferos. Vamos ver agora. A maioria tem uma camada espessa de pelos na pele. Mamíferos têm pelo? Tem, então não pode ser a letra A. São endotérmicos, ou seja, produzem internamente o calor que necessita para manter sua temperatura corporal, que não muda de acordo com o ambiente. Também tem a ver com mamífero, então não vai marcar. Com exceção dos mamíferos aquáticos, como os golfinhos e baleias, os demais têm 4 patas para a locomoção. Isso também é verdadeiro. Vamos à letra D. São seres vivos que não botam ovos. Os filhotes são gerados dentro do corpo das fêmeas, porém existe uma classificação de mamíferos, os monotremos, que põem ovos e depois amamentam os filhotes.
também é correto. No geral, eles não põem ovos, mas existe esse grupinho aí de mamíferos, né? Esse tipo que é chamado de monotremos, que põem ovos. Então, isso aí é correto. Letra E. São animais ectotérmicos, isto é, usam a temperatura do ambiente para controlar a corporal, dependem da água para sobreviver e reproduzir. Quer dizer que um mamífero só se reproduz e só sobrevive se estiver dentro da água? De forma alguma, né? A maioria deles vive fora da água. Então, a resposta certa que você vai marcar aí é a letra E. Questão 3, letra E. Questão 4. Leia as afirmativas abaixo e depois nós vamos assinalar a alternativa correta. Para facilitar o estudo, os zoólogos dividiram a classe dos mamíferos em vários grupos e ordens, ou seja, em categorias menores e com maior grau de semelhança. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? Isso é verdadeiro. Número 2. Os marsupiais apresentam uma bolsa especial, que está aí entre parênteses, chamada cloaca, circundando as mamas. Não é verdade isso, porque os marsupiais apresentam sim uma bolsa, mas essa bolsa chama-se marsúpio e não cloaca. Portanto, essa 2 aí é falsa. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Vamos ver agora a terceira. Os monotremos são seres cujas fêmeas não têm mamas. Seu leite sai das glândulas com o suor, deixando os pelos do peito bem ensopados para ser lambidos pelos filhotes. Isso aí é verdadeiro. Questão 4. Em sua maioria, os mamíferos são placentários. Os filhotes desenvolvem no útero em uma estrutura chamada placenta que serve de comunicação entre o embrião e a mãe. Também é verdadeiro, ou seja, a única que é falsa é o número 2 aí. Então, qual é a alternativa que nós vamos marcar? A alternativa D, 2 é falsa, 1, 3 e 4 são verdadeiras. Vamos para a questão 5 agora. Relacione a ordem dos mamíferos e suas características. Então, vamos ver. Proboscídeos, ungulados, roedores, xenartros, sirênios. Mamíferos herbívoros com casco. Vai combinar com ungulados, número 2. Então, se começa com o número 2, pode ser a letra B ou a letra E. Vamos continuar. Mamíferos herbívoros aquáticos. Quais são os mamíferos herbívoros aquáticos? O número 5 são os sirênios. Então, vai ficar aí 2, 5. Por enquanto, tanto a B como o E tá na mesma ordem, 2, 5. Vamos continuar. Animais com dentes incisivos muito desenvolvidos e uma tromba. Essa tá fácil, né? Qual é? Os proboscídeos, que nesse caso é o elefante. Número 1, então vai ficar 2, 5, 1. Então já encontramos aí a resposta correta, é a letra E. Mas vamos concluir? Conhecidos como desdentados, pois têm dentição incompleta. Esses são os xenartros. E, por último, animais que têm dentes incisivos que crescem continuamente, que são os roedores. Portanto, questão 5, resposta correta, letra E. Vamos para a questão 6. As aves formam a classe de vertebrados mais amplamente distribuída. Vivem em diversos ambientes e têm características comuns, sendo o grupo de vertebrados o mais homogêneo. Elas apresentam as características abaixo, exceto, ou seja, tem 4 características aí que tem tudo a ver com aves, mas apenas uma não tem nada a ver com aves, por isso nós vamos marcar essa, que não tem nada a ver com aves.
Vamos ver. Glândulas uropigeanas e penas. Aves têm glândulas uropigeanas e têm penas, então não pode ser essa. Glândulas mamárias e bexiga. Ave tem bexiga? Aves não têm bexiga. Aves têm cloaca, né? Então, e muito menos glândulas mamárias. Você já viu algum ave mamando na mãe? Não, né? Então, a resposta correta da número 6 é a letra B. Mas vamos aqui confirmar. Aves têm pulmão e seringe? Tem. Aves têm papo e moela? Tem. Aves têm língua e bico? Tem. Lá no bico das aves tem uma língua dentro, tá bom? Então, vamos lá para a questão 7. São chamados pneumáticos. Eles se enchem de ar quente durante o voo, tornando o corpo mais leve e o voo mais fácil. Apesar de ocos, são muito resistentes. A afirmação refere-se a quê? A afirmação refere-se aos ossos. Letra D. Os ossos das aves são ocos, são leves, são considerados pneumáticos. Letra D. Questão 8. Espécie de bolsa que une os dutos dos sistemas digestório. Dutos é como se fossem os canais. Urinário e genital. Através dela ocorrem a fecundação, a postura e ovos e a eliminação de fezes e urina. Por onde é que as aves excreta, né? Coloca para fora as fezes, a urina, põe seus ovos. Por um lugarzinho chamado cloaca. Portanto, resposta da questão 8, letra C. Questão 9. As penas das aves são impermeáveis à água, por serem periodicamente lubrificadas com uma substância oleosa. De tempos em tempos, as aves costumam levar o bico à parte superior da cauda e passar nas penas as substâncias oleosas produzidas por essas glândulas. A impermeabilização impede que as penas fiquem encharcadas, facilitando a natação dessas aves. As glândulas que produzem a substância oleosa chama-se, olha aí a ave cutucando aí com seu bico as penas para espalhar essa substância oleosa. Então, essas glândulas são chamadas de glândulas uropigeanas. Resposta da questão 9, letra A. E por último, mas não nem por isso menos importante, vamos à questão 10. É caracterizada como um deslocamento cíclico, ou seja, uma espécie de ave passa uma parte do ano em um determinado local, se reproduzindo e terminando a reprodução. A maioria dos adultos e seus filhotes voam para outro local, onde passam outra parte do ano descansando e alimentando-se. Quando novamente aproxima-se a época de reprodução, as aves adultas e maduras sexualmente retornam ao primeiro local para se reproduzirem e assim reiniciam o ciclo novamente. Os dois locais, na maioria dos casos, são as áreas de reprodução e de descanso reprodutivo. Como chama-se esse processo, onde as aves saem do seu local, depois de um tempo volta? Como é que chama esse processo? Migração. Resposta correta, letra E, migração. Então, 7º ano é isso. A correção da prova aí está aí, foi feita. Confira e tchau!